Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como eu venho alertando, quanto mais Alexandre de Moraes se vê acuado pela pressão internacional e pelo desgaste de sua própria escalada autoritária, mais ele avança como um touro cego rumo ao abismo, atropelando princípios, direitos e pessoas no caminho. Ele sente o fim se aproximando e, por isso, acelera para fazer o maior estrago possível no tempo que lhe resta. A cena da intimação judicial entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele ainda estava internado numa UTI, o que inclusive agravou seu estado de saúde, escancara o óbvio. Moraes já nem se dá ao trabalho de fingir humanidade. O verniz institucional caiu. O que resta é a face nua de um poder sem freios, agindo com frieza e crueldade calculada. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. A imagem de Bolsonaro sendo importunado na UTI por uma oficial de justiça, Amando de Moraes, rodou o mundo. O deputado polonês Dominik Tarczyński, integrante do Parlamento Europeu, protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes nos países da União Europeia. Record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Ou seja, agora, além dos Estados Unidos, a União Europeia também prevê sanções contra o ditador da cabeça de ovo. E depois da revista britânica The Economist ter feito em menos de 48 horas 13 postagens relacionadas à sua matéria com duras críticas a Alexandre de Moraes, agora o The Time, outro tradicional jornal inglês, repercutiu em sua página oficial do Instagram a intimação de Bolsonaro em seu leito na UTI. O fato é que nem a imprensa brasileira está conseguindo passar pano para essa situação. A Veja fez uma matéria criticando o ministro. Abre aspas. O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência da facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjetos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília. Fecha aspas. Detalhe, a matéria foi assinada por Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão. Mas não se engane, ele não está nem um pouco preocupado com a saúde de Bolsonaro, tampouco com a falta de humanidade demonstrada por Alexandre de Moraes. O que realmente o inquieta é o efeito colateral político dessa arbitrariedade. Ele está preocupado com o fato de que esse episódio pode, ironicamente, fortalecer ainda mais a direita e o bolsonarismo. Veja bem, além do escândalo moral, há um agravante jurídico. O artigo 244 do Código de Processo Penal é claro ao vedar intimações em hospitais, salvo em situações de extrema urgência, o que não é o caso. Isso torna o ato de Moraes não apenas abusivo, mas tecnicamente nulo. E mais, abre margem para que Bolsonaro processe o Estado por violação de seus direitos, e que o Estado, por sua vez, acione o próprio ministro por erro grosseiro no exercício da função. Ou seja, a operação foi tão desastrosa que nem os aliados disfarçam o incômodo. Não por compaixão, mas por puro cálculo político. Bom, na verdade, o que vimos acontecer com Bolsonaro na UTI foi a aplicação prática do conceito de inimigo absoluto, descrito pelo filósofo e jurista alemão Carl Schmitt. Aquele a quem não se reconhece dignidade, nem direitos, nem humanidade.
Quando um agente do Estado trata um ex-presidente acamado como se fosse um criminoso em flagrante, sem o menor traço de empatia, rompe-se qualquer pretensão de Estado democrático de direito. O gesto carrega uma simbologia perversa. Bolsonaro não é apenas investigado, ele é excluído da esfera do humano. Esse padrão se repete com os réus do 8 de janeiro e com inúmeros investigados do inquérito das fake news. Em todos os casos, há uma constante: a suspensão tácita dos direitos fundamentais sob a justificativa da proteção institucional. O curioso e profundamente inquietante é que esse mesmo sistema se mostra tão zeloso e garantista com ladrões, traficantes e homicidas, para os quais toda a estrutura jurídica se mobiliza em prol do devido processo legal. Já para quem ousa questionar a oligarquia dominante, qualquer resquício de presunção de inocência se dissolve. Bom, e o que dizer dessa fala do ministro? Se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Então, as pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. Se na minha casa eu não admitiria que destruíssem, usassem violência, grave ameaça para me tirar do comando da minha casa, por que eu vou admitir isso para o país, para a república que elegeu democraticamente? Primeiro que as pessoas que invadiram os prédios dos três poderes no 8 de janeiro não estavam armadas. A não ser que o ministro considere que batom, bandeiras e bíblias são armas. Segundo que o STF não é a casa do ministro, mas sim a casa do povo. Terceiro, que se invadissem a casa de Alexandre de Moraes, será que ele mandaria os seguranças abrir as portas, servir água para os vândalos e depois apagaria todas as imagens registradas pelas câmeras de segurança? E quarto, por que em 2017 os vândalos do MST e do PT, que tocaram o terror em Brasília quebrando vidraças e colocando fogo nos prédios dos ministérios na tentativa de derrubar o governo Temer, não foram presos nem acusados de tentativa de golpe? Mas enfim, segundo o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno de personalidade antissocial, popularmente conhecido como psicopatia, se caracteriza por egocentrismo extremo, falta de empatia, frieza emocional, comportamento manipulador, uso do poder para subjugar outros, desrespeito às normas e regras sociais e a incapacidade de reconhecer erros. O que é isso, se não uma descrição perfeita do comportamento do ministro Alexandre de Moraes? Mesmo sabendo que Jair Bolsonaro estava internado numa UTI em recuperação, Moraes mandou um oficial de justiça o importuná-lo com uma intimação judicial. Nada ilustra melhor esse padrão de comportamento. Eu tenho 5 dias para apresentar, eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa da plena. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa Supremo mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele para mim.
Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, entendeu? Como você deve saber, semana passada a Gazeta do Povo expôs mais algumas mensagens devastadoras do ex-funcionário de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que temia ser preso ou morto a mando de Moraes. Em 31 de março de 2024, o Tagliaferro mandou a seguinte mensagem à esposa pelo WhatsApp, abre aspas, sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. E ele continua, veja pelo CID, falou em um grupo privado, algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade. O FDP mandou prender ele de novo, fecha aspas. Eduardo Tagliaferro serviu diretamente à máquina de censura criada por Moraes, e mesmo assim temia ser preso ou eliminado pelo próprio ex-chefe. O medo não vinha da oposição, mas de dentro do sistema. Hoje, a mais alta instância do judiciário brasileiro opera sob o comando de um único homem. E esse homem apresenta, um a um, os traços clássicos da psicopatia descritos nos manuais de psiquiatria. A pergunta que precisa ser feita é simples e urgente. Até quando o país vai tolerar que um sistema democrático funcione sob as rédeas de um autoritário sem freios, que, à luz da ciência, talvez nem tenha plena consciência moral de seus próprios atos? Isso não é mais sobre direita ou esquerda, é sobre sanidade institucional. O problema não é mais político, é clínico e está no centro do poder. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuisCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!